O café é um novo conceito de cafeteria. Possui uma livraria com diversos títulos de livros cristãos para todas as idades. Além de uma biblioteca para leitura no local, dispõe de um ambiente agradável, totalmente climatizado, equipado com Wi-Fi livre para uso de seus frequentadores e um local de oração, na Rua 13 de Maio, 1708. Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você algo sobre a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, ele nos diz algo em Romanos, capítulo 1, ele fala o seguinte, que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós analisamos essa questão do Evangelho, muitas vezes, muitas pessoas pensam que o Evangelho é uma história a respeito de Jesus, ou é uma história dos fatos relacionados a Jesus, ou uma história daquilo que Jesus fez por nós. Não deixa de ser, tudo isso faz parte do Evangelho, mas o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo vindo e fazendo algo por nós. E essa salvação plena, essa salvação completa de Deus, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto nós chamamos de redenção judicial. Deus precisava fazer algo para salvar o homem, porque Deus havia dito para o homem que se ele pecasse, ele deveria morrer. O salário do pecado é a morte, então o homem pecou, ele deveria morrer. Vendo Deus essa situação, sabendo Deus dessa condição humana, então a salvação se tornou para Deus uma questão judicial, porque houve uma transgressão, houve um problema e esse problema precisava ser resolvido. Então Deus resolveu esse problema. Deus mesmo resolveu o problema se encarnando na pessoa de Jesus. Então quando Jesus veio, quando Jesus se encarnou, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, diz João em seu Evangelho. Deus deu o primeiro passo para resolver o problema do homem. Enfim, havia um justo na terra, Jesus Cristo, o justo. Ele não tinha pecado, nele não havia pecado nenhum. Então, quando Jesus, ele, depois de cumprir seu ministério, foi até a cruz, ele foi até a cruz como um Cordeiro de Deus, sem pecado, aquele que veio para expiar o pecado do mundo. Só que havia um problema ali. Jesus não tinha pecado, então ele não estava apto a morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não tem pecado. Então ele iria para a cruz e não haveria condições dele morrer. Então ali na cruz, Deus fez algo. Ali na cruz, a palavra diz que houve trevas nas últimas horas, quando Jesus estava pendurado no madeiro. E aquelas trevas, naquele momento, Deus lançou sobre ele todos os pecados da humanidade. Os meus pecados, os seus pecados foram lançados sobre ele. Ele tomou os nossos pecados sobre si. E naquele momento, foi a única vez que ele disse, que ele se referiu ao Pai e não o chamou de Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento, todos os pecados foram lançados sobre eles. Naquele momento, ele se tornou apto a morrer. Ele se tornou digno de morte, porque os nossos pecados foram lançados sobre eles. E ao morrer, ele levou tudo na sua morte. Todo pecado, todo ego, todo velho homem, tudo que é negativo, ele levou para a sua morte. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, conforme Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo maravilhoso que fala muito dessa questão da ressurreição, falando que se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé, mas ele ressuscitou. E isso prova que Deus aceitou o seu sacrifício em nosso favor. Então a ressurreição é a prova de que a morte dele foi eficaz. Deus aceitou aquela morte no nosso lugar. Então nós morremos juntamente com ele. Ele morreu no nosso lugar e nós morremos com ele. E assim Deus pôde então judicialmente nos salvar, perdoar os nossos pecados, porque alguém pagou o preço. Quem foi o beneficiado nessa parte? Eu e você. Todos aqueles que creram no Senhor, e isso é obtido pela fé.
Por isso em Romanos capítulo 5, Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós, pela fé, cremos em Jesus, que Ele morreu por nós, Ele pagou o preço, eu deveria morrer, mas Ele morreu, então Deus aplica aquela morte sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então Deus vem e sela e nos dá a justificação, nos dá a regeneração, porque o Espírito dele então vem e entra em nós. Então nós somos vivificados, regenerados pelo Espírito de Deus, recebendo a vida de Deus. Então o primeiro aspecto da salvação é esse, quando nós recebemos a justificação por aquilo que ele fez. Mas agora começa uma nova etapa. E essa salvação ela tem que continuar operando em nós. E como que ela vai operar em nós? Ela vai operar em nós no dia a dia. E agora Deus é que precisa ser o beneficiário dessa salvação. E quando que Deus vai receber os benefícios? Quando nós nos tornamos filhos maduros. À medida que nós crescemos em vida, à medida que nós nos tornamos um com o Pai, à medida que os pensamentos dele são os meus pensamentos. Mas como isso vai acontecer? Eu tenho os meus próprios pensamentos e ele tem os pensamentos dele. Mas quando eu vou até a palavra de Deus, vou até ele em oração, eu vou me sintonizando com ele. E aí eu começo a ver os seus pensamentos e começo a pensar como ele pensa. Indo até ele, indo até a palavra, eu começo a ver o gosto de Deus. Eu começo a perceber que eu gosto de muitas coisas que ele não gosta. E que ele gosta de muitas coisas que eu não gosto. E nesse contato de vida, porque existe uma vida que veio habitar em nós, no nosso espírito. Essa vida começa a tomar forma, essa vida começa a operar. Então, nesse contato de vida, eu passo a gostar daquilo que ele gosta. E passo a rejeitar aquilo que ele rejeita. E aí, a nossa emoção foi transformada. A nossa mente vai sendo transformada. Aí entra aquilo que Paulo fala. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou experimentar a vontade de Deus? Então, a minha mente foi transformada, foi renovada. Eu estou pensando como ele pensa agora. A minha emoção também, eu começo a gostar daquilo que ele gosta. Então aí a vontade dele começa a ser feita na minha vida, na sua vida, pelo crescimento da vida de Deus que há em nós. E esse crescimento vai proporcionar a nós uma transformação e aí nós podemos ser aqueles filhos que ele quer. Certa vez, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, o Pai olhou para o Filho e falou assim: este é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Após o batismo ele falou a mesma coisa: eu tenho prazer nele, eu me comprazo nele. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Deus tem que olhar para mim e para você e falar assim: esse é meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Mas sabe quando Deus vai ter prazer em nós? Quando nós começarmos a pensar como ele pensa, a gostar do que ele gosta, a não gostar daquilo que ele não gosta, a se preocupar em fazer a vontade dele. Isso vem com o crescimento da vida dele, é o desenvolvimento da salvação. O dia que nós cremos no Senhor, nós ganhamos a vida eterna. Ele nos salvou, isso é fato. Mas nós não podemos ficar nesse estágio, nós precisamos avançar. Nós precisamos ser salvos completamente. E o que vai nos salvar completamente é a vida de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 5. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esses salvos pela sua vida é o que Deus está fazendo hoje, me salvando dia a dia. Eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda ser salvo. Dia a dia Ele vai operando essa salvação, à medida que eu me aproximo dEle, que eu tenho comunhão com Ele. Então, Jesus é maravilhoso. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu um acesso entre nós e Deus. O que nós precisamos agora é ir diante dEle. Não nos enganemos. Quando nós somos salvos, no dia que cremos, foi o passo inicial.
nós precisamos desenvolver essa salvação com temor e tremor, porque é isso que Deus quer. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade é conhecer a Deus. Não mentalmente apenas, não saber as coisas que estão escritas, mas começar a viver tudo isso, deixar esse Deus trabalhar na nossa vida. Isso vai ser uma salvação para nós e é disso que nós precisamos. Deus te abençoe e possamos continuar nesse processo dia a dia, sendo salvos por Deus até a sua volta. Amém.